Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Raquel Sá, analista de macroeconomia da XP Investimentos, e esse é mais um Economia em Destaque, aquele seu resumo preferido, com todas as notícias aí que impactaram os mercados no Brasil e no mundo ao longo da semana. Hoje vamos falar de alguns tópicos bem importantes que balançaram os mercados na semana. Toda a discussão sobre inflação, pacote fiscal e títulos longos nos Estados Unidos e no mundo desenvolvido, as atualizações sobre a Covid-19 e aqui no Brasil, todo esse imbróglio político, as incertezas envolvendo a Petrobras, além de uma bateria de dados econômicos que incluem desemprego, dados fiscais e crédito. A começar pelo cenário da pandemia da Covid-19. Ao longo dessa semana, a gente teve notícias mistas na seara da Covid-19. Enquanto em alguns países do mundo a vacinação tem progredido rapidamente, como nos Estados Unidos, outros países continuam um pouco para trás, como é o caso do Brasil. Nos Estados Unidos, a boa notícia foi que a vacina Johnson & Johnson se provou mais de 60% eficaz para casos graves e moderados, ainda com uma dose da vacina, ou seja, não é preciso 2 doses da vacina para garantir já esses 70%, o que é uma notícia bem positiva. Já aqui no Brasil, infelizmente, a gente está atingindo um dos piores momentos da pandemia até agora. O governador do estado de São Paulo decretou uma espécie de toque de recolher entre as 11 da noite e as 5 da manhã em todas as cidades do estado, e a gente vê os níveis de ocupação de UTI crescerem bastante, principalmente nas cidades do interior de São Paulo, mas também chegando aqui na capital. Enquanto isso, o Ministério da Saúde tem negociado com diversas produtoras de vacinas diferentes, então a gente está negociando aí com a vacina russa, com uma vacina indiana, que ainda falta ser realizado a fase 3, então demoraria um pouco mais, e também com a Pfizer, que declarou provavelmente ter um acordo aí com o Brasil até o dia 19 de março. Então tá todo mundo aí na torcida para que a gente tenha mais vacinas disponíveis para conseguir continuar a vacinação aqui no Brasil, que atingiu um pouco mais de 3%, da sua população aí já vacinados. Agora vindo para a economia hardcore, começando pelo cenário internacional. No cenário internacional, não há o que falar. O grande destaque das últimas semanas e dessa semana, com certeza, tem sido o aumento nas taxas de juros dos títulos de longo prazo, principalmente nas economias desenvolvidas, mas que também está começando a impactar os mercados aqui no Brasil e em outros emergentes. E por que isso está acontecendo? Um dos motivos é a recuperação econômica em curso. Então a gente tem visto que lá nos Estados Unidos, na semana passada eu já tinha trazido que os dados de varejo e indústria de janeiro tinham vindo bem positivos. Nessa semana a gente teve mais dados positivos, incluindo os novos pedidos de seguro-desemprego e outros indicadores antecedentes já do mês de fevereiro. E mesmo na Europa, a gente tem visto que a segunda onda de medidas de restrição de mobilidade, diante da segunda onda de contágio do coronavírus, elas têm tido um impacto menor do que aquele que a gente viu no ano passado, no auge da crise. Então, apesar de serviços estar sofrendo bastante lá na Europa, assim como no resto do mundo, a indústria já vem mostrando sinais de melhora. Inclusive, alguns indicadores de confiança já de fevereiro na Alemanha, por exemplo, já mostraram ao longo dessa semana uma recuperação. E por que isso é ruim e está causando incerteza e instabilidade nos mercados? Porque com a recuperação econômica, os títulos soberanos, que são aqueles que estão pagando super pouquinho, de acordo aí com a taxa de juros de curto prazo, que está na Europa em território negativo e nos Estados Unidos em zero, a volta do apetite ao risco que vem com a volta da atividade faz com que alguns investidores pensem então em sair desses títulos que são considerados muito conservadores. O outro movimento que está levando bastante isso é a expectativa de que com a recuperação econômica a gente tenha um aumento da inflação. E esse aumento da inflação, e aí principalmente nos Estados Unidos,
ele seja acompanhado de uma redução de estímulos monetários por parte do Fed, o Banco Central norte-americano. Se o Banco Central norte-americano, o Fed, começar a cortar os estímulos, ou seja, reduzir o seu programa de compra de ativos, e isso acontecer de uma maneira muito rápida, em grande magnitude, isso pode dar espaço aí a um novo taper tantrum, que é basicamente o medo dos mercados desse movimento que causaria uma queda na demanda por esses títulos, que faria com que o preço desses títulos caíssem e as taxas subissem. Então, observando essas taxas de juros de longo prazo crescerem bastante e um medo da inflação nos Estados Unidos, especialmente agora em que se negocia no Congresso americano mais um pacote de estímulos bem grande, de 1,9 trilhões de dólares. Nessa semana, foram dados mais alguns passos em direção à aprovação desse pacote ali pelos democratas, que estão usando o instrumento parlamentar do Reconciliation, a partir do qual eles não precisam da aprovação também, do apoio dos republicanos. Porém, algumas partes desse pacote devem ser eliminadas, como por exemplo o aumento no salário mínimo, que já ficou claro que os republicanos não vão apoiar e provavelmente não pode ser aprovado via Reconciliation. De qualquer maneira, a perspectiva de mais um pacote fiscal deste tamanho é vista por muitos analistas no mercado de que talvez seja um pouco demais. E isso vem fomentando ainda mais esse medo de redução dos estímulos. Ao mesmo tempo, a autoridade monetária, o Fed lá nos Estados Unidos, e olhando para a Europa também o Banco Central Europeu, vem deixando muito claro de que nesse momento eles não vão aumentar as taxas de juros. Muito pelo contrário, essa semana o Banco Central Europeu inclusive falou em potencialmente aumentar o seu programa aí de estímulos monetários na economia diante justamente de toda essa instabilidade. Agora, vamos falar de Brasil. É lógico que ao longo dessa semana a gente teve os mercados brasileiros aqui sendo bastante impactados por todas essas movimentações do cenário internacional. Mas o grande destaque aqui no Brasil nessa semana ficou para o cenário político. Isso porque a gente começou a semana com uma troca de presidentes ali na Petrobras, depois do anúncio feito pelo presidente Bolsonaro e que pediu o afastamento do então presidente da Petrobras para que fosse substituído pelo general Silvio Luna. Ao longo dessa semana foram feitos todos os trâmites ali na Petrobras, que hoje é uma empresa estatal, mas que tem ali também participação no mercado privado com capital aberto, e foi sim feita a substituição do presidente. A grande questão que envolve tudo isso é que isso pode vir a ser uma sinalização de interferência política em questões econômicas, principalmente partindo do fato de que o driver desse anúncio foi um anúncio feito pelo presidente da Petrobras de que haveria um aumento, tanto nos preços de diesel quanto nos preços de gasolina, e isso fez com que o presidente se posicionasse contra esse aumento e afastasse, pedisse o afastamento do presidente da Petrobras. Toda essa incerteza, ela bate sim na economia como um todo. A gente analisa aqui, tem um texto na nossa plataforma que a gente conta isso em todos os detalhes, mas de que os impactos de longo prazo na economia, eles vão depender dos próximos passos e das próximas sinalizações do governo, especialmente da ala política. Existe um cenário mais adverso em que essa mudança na Petrobras seja apenas o primeiro passo de uma mudança de direcionamento da política econômica e que isso pode sim dar espaço a maior percepção de risco pelos investidores, tanto estrangeiros quanto domésticos, e isso bata nos principais indicadores macroeconômicos. Então que isso bata aí na cotação do dólar, que acabe impactando a inflação e que faça com que o Banco Central, obrigue o Banco Central a subir juros mais rápido e potencialmente mais do que ele faria, na ausência de todos esses acontecimentos. Por ora, esse cenário mais adverso, ele não é o nosso cenário base. A gente entende que as sinalizações ao longo dessa semana foram que essas intervenções, apesar de negativas para a empresa, e tem bastante informação disso lá no nosso site, elas mantiveram-se ali
na empresa e no setor de óleo e gás, e que o resto da economia não foi necessariamente afetado por não haver, até agora, esse posicionamento de mudança de direcionamento da política econômica. Uma sinalização bem importante nesse sentido, de direcionamento de política econômica, vai ser a tramitação da PEC emergencial. Essa PEC emergencial foi apresentada pelo senador Márcio Bittar, que é o seu relator, nessa semana. E vai ser essa PEC que vai criar o arcabouço institucional necessário para que mais uma rodada de auxílio emergencial seja aprovada, sem que isso quebre as regras fiscais vigentes ou sem que isso demore muito. Na ausência dessa PEC, teriam que ser feitas várias medidas que demorariam bastante e talvez aí nem faria mais sentido aprovar mais uma rodada de auxílio emergencial se já passou tanto tempo e se a economia estivesse normalizando. Essa PEC também inclui um arcabouço institucional para novas determinações de calamidades públicas, para que se a gente passar, espero que não, mas por um momento parecido como esse, já vai ter lá um arcabouço institucional certinho para que a gente possa aumentar os gastos e cortar gastos de outro lado. O grande risco de tudo isso, dessa tramitação, é se passar o auxílio emergencial, mas não passar nenhuma das contrapartidas fiscais de longo prazo. Essas contrapartidas não diminuem a dívida, não têm impacto no curto prazo, mas elas são importantes para a sinalização sobre a sustentabilidade fiscal no longo prazo. Então, certamente essa discussão vai continuar na semana que vem, era para ser aprovado já no Senado essa semana, mas diante de alguns pontos polêmicos, principalmente a desvinculação dos gastos com saúde e educação, essa PEC deve ser votada só na semana que vem. Finalmente, a gente teve aqui também ao longo dessa semana a divulgação de uma bateria de dados econômicos. Eu vou tentar aqui fazer um resumo deles. Primeiro, a gente teve a divulgação do IPCA 15, que é o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, mais medido do dia 15 ao dia 15. Ele mostrou uma alta na inflação, puxada de novo por commodities, então alimentos, e também por insumos industriais, o que continua a mostrar aquilo que eu venho trazendo já há algum tempo, de que o descasamento entre oferta e demanda na indústria, causado também pela pandemia, vem impactando bastante a inflação. Não foi um resultado que surpreendeu o mercado, apesar de alto, mas dentro das nossas expectativas, então a gente mantém aqui a nossa projeção de inflação ao final desse ano em 3,90. Também tivemos a divulgação da PNAD contínua, que é aquele indicador do IBGE que mede o mercado de trabalho tanto de empregadores formais quanto informais. Ele mostrou que o desemprego encerrou o trimestre encerrado em dezembro em 13,9%. Esse é um indicativo de que o mercado de trabalho ele está numa tendência de melhora, mas uma melhora gradual, especialmente diante do fato de que bastante gente está voltando ao mercado de trabalho. Isso deve levar com que a taxa de desemprego ainda suba um pouquinho, atinja por volta de 14,6% e depois volte para mais ou menos 11,8% no final do ano. Ou seja, vai piorar o número antes de melhorar, mas isso não significa que o mercado de trabalho como um todo esteja em uma tendência de piora. A gente teve também a divulgação dos dados de crédito referentes a janeiro. Os dados mostraram que as concessões às empresas elas cresceram, mas as concessões às famílias deram uma diminuída no mês em comparação ao mês anterior. De qualquer maneira, apesar dessa perda de fôlego no último mês, a nossa leitura é de que com a Selic ainda em patamares historicamente baixos, mesmo diante de uma iminente subida da taxa Selic, ela vai continuar em território estimulativo, o crédito vai continuar tendo um efeito benigno aí na recuperação econômica ao longo desse ano. Por último, a gente teve a divulgação também de dados fiscais referentes a janeiro. A gente teve a divulgação da arrecadação, do resultado do Tesouro Nacional e também do resultado medido pelo Banco Central do déficit primário, aquele bem famoso. O que esses dados eles mostraram? Eles mostraram que a arrecadação ela continua relativamente forte, especialmente porque ela reflete a atividade lá de dezembro ainda. Ou seja, nos próximos meses a gente deve esperar que a arrecadação perca um pouquinho de fôlego,
na esteira da atividade perdendo um pouco de fôlego, porque os programas de estímulo chegaram ao fim. Por mais que a gente aprove uma nova rodada de auxílio emergencial, essa deve ser menor e ela ainda não chegou. Do lado das despesas, a gente viu que o governo está gastando menos, é lógico, muito menos do que o ano passado, principalmente porque todos esses programas, eles cessaram nesse momento, mas também porque a gente não pode esquecer que o orçamento para esse ano ainda não foi aprovado, ou seja, por enquanto o governo só pode gastar 1/12 daquilo que foi aprovado para o ano todo, então eles estão pegando bem leve ali com as despesas, principalmente aquelas que não são obrigatórias. De qualquer maneira, a gente espera que esses gastos comecem a se elevar nos próximos meses, a partir do momento que o orçamento seja aprovado, que uma nova rodada de auxílio emergencial se torne realidade e também existe a possibilidade de o governo acabar adiantando alguns benefícios, como por exemplo o 13º salário, para tentar melhorar aí a situação de renda de algumas famílias nesse período ainda incerto marcado pela pandemia. Desse modo, a gente viu a nossa dívida pública em relação ao PIB subir um pouquinho no mês de janeiro, alcançando quase 90%, então a gente está ali em 89,7%, e a tendência é de aumento mais gradual e muito mais gradual do que a gente viu no ano passado. E agora, o que esperar para a semana que vem? No cenário internacional, certamente o destaque vai continuar sendo todas essas discussões sobre para onde vai, até onde vão os juros dos títulos de longo prazo. Aqui no Brasil, existe uma grande expectativa para a aprovação, pelo menos inicial, aí, da PEC emergencial no Senado, principalmente diante da pressa do governo federal de aprovar uma nova rodada de auxílio emergencial. A atenção vai ficar se essa PEC será fatiada de modo a aprovar só uma nova rodada sem as contrapartidas ou não. Na seara dos indicadores, a gente vai ter a divulgação do PIB do último trimestre aí do ano passado, ou seja, a gente já vai conseguir ter uma visão do PIB do ano passado ainda, mas é importante para as reflexões. E no cenário internacional, alguns dados de atividade nas economias desenvolvidas. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse nosso resuminho semanal de hoje e eu vejo vocês no próximo Economia em Destaque.